Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a matemática? O que é que a gente pode extrair do conhecimento da neurociência para nos ajudar lá no chão da sala de aula em relação ao conteúdo da matemática? A primeira coisa, os nossos pequenos precisam saber sobre movimento. Eles precisam entender como que a gente se movimenta? Primeiramente o nosso corpo, porque nós partimos de uma informação que está ligada à compreensão da nossa consciência e imagem corporal, uma questão proprioceptiva, e isso é fundamental para o nosso entendimento. Nós estaremos ativando essa área vermelhinha aqui, ó, aquela área que eu falei para vocês que é o GPS interno. Essa área vermelha que fica mais ou menos aqui em cima é o lobo parietal e é ela que traz esse entendimento sobre as direções. O que é correr para frente, andar para trás, andar de lado, caminhar para determinada direção, caminhar até o banheiro, andar até a mesa da professora. Então são conceitos importantes e que devem ser adquiridos antes da gente estabelecer os critérios da própria educação matemática. O que os estudos mostram? Que quanto menor a criança, menor é a ativação neural em termos do cérebro para esse entendimento da matemática. Então, assim, a criança, ela começa a aprender a partir dos elementos do fundo do cérebro, como nós já estudamos, né? O verdinho aqui é o lobo occipital, o laranja, nós temos o lobo temporal, que cuida das informações da escuta, né? Da compreensão do som. E o vermelhinho é o entendimento do significado das coisas. Aqui nesse vermelhinho tem muita coisa bacana. A matemática, eu diria que mora ali. E que às vezes faz uma correlação importante com a área amarela, que é a área de maior entendimento, aquela área onde guarda as sutilezas, onde guarda as funções mais nobres, atenção, concentração, tomada de decisão, planejamento e memória. Mas e aí? Pensando na matemática, o que a gente usa para matemática? Usa memória? Se a gente usa memória, olha aqui, a área frontal. A gente sabe que a memória, ela fica aqui nessa área frontal e fica lá dentro do cérebro também no hipocampo. E para a gente ter esse entendimento da matemática, é fundamental que a gente tenha memória. Primeiro, a memória de trabalho. Essa que a gente usa para o dia a dia, para fazer as coisas e organizar as nossas ações. E depois, guardar na memória certa, na memória de longa duração. E a matemática, ela envolve o quê? A primeira situação da matemática, ela é concreta, né? Então, por isso a importância da gente ensinar no material dourado, ensinar com coisas que a criança possa pegar. A própria calculadora é um ótimo instrumento, por mais que às vezes a gente tenha algum tipo de resistência, mas não deixa de ser uma boa ferramenta para a gente utilizar. E é uma compreensão concreta, que envolve um pouco mais de entendimento, porque para usar a calculadora, a criança já precisa entender os símbolos, ela já precisa ter esse entendimento dos dígitos arábicos, então envolve um conjunto maior de informação. Mas a matemática, ela parte do concreto, vai para o abstrato, para a representação simbólica e, por fim, chega no estágio da codificação da informação. Então, são passinhos que nós precisamos caminhar junto com os nossos alunos para aumentar essa compreensão. E mais do que isso, a gente entende que os processos matemáticos, eles começam lá, no fundo do cérebro e avançam aos poucos para a fase mais nobre. Daí a importância da educação infantil pensar na matemática e para o ensino fundamental fazer o quê? Aprofundar nesses processos. Hoje as nossas diretrizes nacionais e também no âmbito estadual fala sobre a importância
dessa complexidade maior da educação matemática no final do terceiro ano. Então, para que isso aconteça, a gente precisa, pensar lá na educação infantil. Vamos fazer essas crianças correrem a partir do lúdico, dos jogos cooperativos, jogos competitivos, das atividades desafiadoras que envolvem tanto as ações motoras e cognitivas, já iniciar o processo da educação matemática. Porque se a gente tem uma boa base, olha o fundo do cérebro, uma boa base, um bom conjunto das células fofoqueiras, que são os neurônios, fazendo rede, conexões, trocando informação, nós temos possibilidades ampliadas de entendimento e de memorização para avançar nos conhecimentos da matemática. Eu fico por aqui, deixo o meu beijão e a gente se vê na próxima semana.